Boa noite. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Estamos iniciando o nosso culto de louvor e adoração. Hoje, dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, dia especial na vida do cristianismo. Estamos aqui alegres porque podemos estar aqui, né? Ele ressuscitou, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Nós temos motivos para estarmos aqui nesta noite adorando ao nosso Deus. Nós queremos começar com os avisos das nossas atividades da semana. Vamos lá. Terça-feira nós temos um culto de comunhão. E aí eu quero avisar os irmãos para procurarem a irmã Maria Luísa para confirmarem a presença que você vai no culto. Por quê? Porque a casa é pequena, né? É bem pequenininha lá, e aí a gente vai com um grupo menor dessa vez. Então, quando atingir um número que a gente viu que já é o suficiente, eu até vou pedir, né, para os irmãos entenderem, né, isso daí, e aí a gente vai fazer o culto lá de comunhão na casa dessa pessoa, tá? Ela é uma pessoa que nós estávamos orando, ela teve filho recentemente, né? Eu estou tentando lembrar o nome, mas não estou conseguindo. Mas você sabe, Lisa, qual é o nome? Patrícia, né? Então a gente vai lá levar, né, a comunhão da igreja. A igreja esteve orando por ela, pela Patrícia e o bebê. Eles estão, né, se desenvolvendo. O bebê nasceu prematuro, fraquinho. Ela também está muito fraquinha ainda, mas pediu esse culto. Então nós vamos lá agradecer a Deus pela vitória que ela teve, porque o médico falou no começo que ou era ela ou era o bebê, e não foi nem ela nem o bebê, porque os dois estão aí para a glória de Deus. Amém? Então nós vamos lá estar prestando esse culto em comunhão com a Patrícia, tá? Então peço aos irmãos que procurem a irmã Maria Luísa, tá bom? Na quarta-feira nós temos nosso culto de oração e vamos aí estar encerrando praticamente o estudo no livro de Tiago, tá bom? Então compareçam, né? Precisamos orar, né? Nosso Brasil, né? O pastor postou aí, né, essa semana aí, falando muito do Brasil, né? Da felicidade, né, que nós muitas vezes almejamos para a nossa nação, e ele colocou bem lá dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então os irmãos que acompanham aí as devocionais do pastor Eli tiveram essa oportunidade. Então precisamos orar, irmãos, pelo nosso país, pela paz, pela harmonia, e não só pelo Brasil, mas pelo mundo, né? Muitas coisas acontecendo, nós precisamos estar orando por tudo que está acontecendo ao redor aí do Brasil também, do mundo, tá bom? Então, pelos irmãos que estão enfermos, doentes, muitas coisas, irmãos, para orar. Então venha orar quarta-feira às 20 horas, tá bom? Na sexta-feira eu quero ter uma reunião com os líderes de departamentos. Quem são? 60 mais, homens, mulheres e jovens, tá bom? Esses 4 departamentos na próxima sexta-feira às 20 horas, para nós fecharmos aí uma pauta, né, de trabalho para o próximo mês de maio, tá bom? Domingo, sábado, nós temos às 17 horas o início do trabalho de 60 mais. Toda a igreja está convidada, né? Tá aqui? Olha lá, colocou ali, ó. Esse é o tema do encontro que vai acontecer: o idoso e o problema do isolamento social, né? Psicóloga Shirley Silva Santos, tá bom, irmãos? Então vai ser muito bom e importante, tá? Mesmo que a gente não tenha 60 mais, o tema é muito importante e relevante, porque eu quero chegar lá, né? Então, se você quer chegar lá, venha já aprender aí a respeito, né, dessas questões que atingem, né, essas pessoas que estão com 60 mais, tá bom? Então é toda a igreja convidada a participar do trabalho dos irmãos dos 60 mais, tá bom? E no domingo nossa vida segue normal, café da manhã às 8h30,
9 horas, Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos no mês da Escola Bíblica Dominical. Todas as aulas foram aqui no templo, né? E nós teremos um encerramento no próximo domingo. Vai estar aqui com a gente o teólogo, né, Rubens Batista, tá? Ele está com a gente aí, ele é da Igreja Batista Cruzeiro Sul, Parque Cruzeiro do Sul, né? Ele vai estar aqui com a gente, né? Vai estar trazendo um tema que vai falar sobre vida devocional. Então, também a igreja está convidada para a gente estar participando com ele, tá? Nesse estudo que ele vai trazer para nós aqui como encerramento da Escola Bíblica Dominical. Como é encerramento, foi falado para os irmãos que haverá premiações para os melhores, para os alunos que participaram de todas as aulas que estiveram aqui, para os alunos que estudaram e participaram ativamente das aulas também, né? E para aquele que trouxe mais visitantes também, né? Então, vai ser aí o encerramento com toda essa premiação. Vai ser um dia de festa no domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então, vamos estar presentes. Ação social, nós não estamos aqui com o nosso, aquela caixinha que fica aqui, mas eu quero pedir aos irmãos que continuem nos ajudando, né? Nós estamos abençoando vidas, né? E graças a Deus tem sido bênção, né? O que os irmãos têm colocado à disposição, nós temos conseguido abençoar muitas vidas por aí. Então, irmãos, continuem participando com a gente da ação social. Amém? Amém. É isso daí. Muito bem. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos estar orando e depois na sequência lendo a palavra de Deus e na sequência cantando o hino, tá? Então tudo isso nós vamos fazer de pé, depois vocês sentam, tá bom? Vamos segurar um pouquinho só aí, tá? Mas vai ser bênção, né? Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Vamos lá, vamos lá. Pai maravilhoso, Deus bendito, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui, porque o Senhor abriu o nosso coração, porque o Senhor hoje, Senhor Deus, aprove a Ti que nós estivéssemos todos aqui, Pai. Então, Senhor Deus, trabalha nos nossos corações aquilo que Tu queres, Senhor Deus, de nós e aquilo que, ó Pai, nós podemos dar a Ti neste culto de adoração. Recebe, Senhor Deus, de nós toda a gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa nossas famílias, abençoa a Tua igreja, abençoa este culto de adoração ao Teu nome, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Livro de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 45 ao 54. Mateus 27, 45 a 54. Passagem que reflete o dia de hoje, né? A Páscoa, né? A ressurreição de Jesus, na verdade. A Páscoa foi sexta, né? E vamos seguir aí o texto dizendo, eu lerei o versículo 45, os irmãos o 46, e assim a gente vai até o 54, tá bom? Vamos lá. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse. Os outros, no entanto, disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Estes, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus
viram o terremoto e tudo que havia acontecido. Ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Amém? Amém. Da sepultura saiu. Irmã Maria Luísa, pastor, vamos cantar bem alegre, né? Esse é um hino bem, né? Convida você a realmente ser imponente nesse cântico aí. Poder sentar. Convidar a Amanda vai estar louvando a Deus neste momento. Som. Boa noite. Ela é quem te esquece, porque
este nome some e o pregaram numa cruz. Mas mal sabiam eles que na verdade levantaram multidão pro mundo. Colocaram mais luz no nome mais bonito, o nome invencível. Jesus, 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 Jesus. Levanta a mão comigo e vem forte cantar. Jesus, 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 Bem, queria convidar o pastor Ailton, vai estar vindo à frente, fazer um momento de intercessão. Graças e paz, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite, para que aquilo que você for colocar diante do Senhor, o Senhor possa atender conforme a vontade dele. Eu acredito, tenho quase certeza, que todos que estão aqui nessa noite devem ter um desejo diante do Senhor, colocar a sua vida, a vida do seu filho, da tua esposa, do teu vizinho, nas presenças do Senhor. Talvez por uma enfermidade, não sabemos, de emprego, mas nós com certeza iremos orar por essa necessidade que você tem. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor vai atender conforme a vontade dele, porque ele é o nosso Deus e ele atende a nossa oração daqueles que são santos, daquele que vive na presença dele. Ele ouve a oração e atende conforme a vontade dele. Então nós vamos estar orando agora pela sua vida e pelos enfermos da igreja também. Nós temos algumas pessoas que estão doentes. Nessa tarde nós vamos visitar o Moraes e a Ana Ruth, então nós devemos orar por eles também. Então eu quero que os irmãos entendam isso, que o Senhor vai atender conforme a vontade dele, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e exaltamos o teu santo e eterno nome, Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, ó Deus, pelo teu amor e por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Jesus. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque Deus, por mais que nós queremos cada dia mais viver na tua presença, Senhor, muitas vezes, ó Deus, erramos, muitas vezes, ó Deus, não fazemos aquilo que o Senhor quer. Ó Pai, então nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor perdoa os nossos pecados, Senhor, nos faz cada dia mais ser um servo fiel a ti, ó Deus, e que a tua igreja, Senhor Jesus, que o Senhor separou, que o Senhor morreu por ela, ó Pai de amor, que essa igreja, Senhor Jesus, tenha a alegria de viver na tua presença, Senhor. Agora eu te peço, Senhor Jesus, ó Pai, em teu nome, Senhor, eu te peço que cada pessoa que está aqui nessa noite, ó Deus, que tenha alguma necessidade, Senhor, ó Pai de amor, tu conheces, ó Deus, o coração de cada um que está aqui, Senhor. Pai de amor, nesse momento eu te peço, Senhor, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, e se for da tua vontade, Senhor Jesus, o Senhor atende a necessidade de cada um, Senhor. Desemprego, família, esposa, filhos, enfermidades, ó Deus, seja o que for, Pai Santo, dê sabedoria, ó Deus, e atende conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Pai, eu te peço agora, Senhor,
para os enfermos da tua igreja, Senhor Jesus. Pai, visita o irmão Moraes nesse momento, Deus, a irmã Ruth, Senhor Jesus. Senhor, esteja com aquele casal, Senhor Jesus, para que eles, ó Deus, não estão podendo estar na igreja, Senhor Jesus, mas a igreja está lá, porque eles são a igreja do Senhor, ó Deus. Abençoe aquele casal, Senhor. Eu te peço, Deus, pela Eliette, Senhor Jesus, Pai Santo, que aquela tua serva, Senhor, esteja nesse momento recebendo a tua presença, Senhor Jesus, e se for da tua vontade, ó Deus, que o Senhor possa curar ela segundo o teu desejo, Senhor. Pai, eu te peço agora, Senhor, de forma especial, Senhor Jesus, pelas crianças dessa igreja, Senhor Jesus, pelas educadoras, ó Deus. Senhor, que essas crianças, Senhor Jesus, elas são, ó Deus, do teu reino, Senhor. Pai, cuide, Senhor Jesus, para que elas cresçam no teu caminho, Senhor. Pai de amor, abençoe, Senhor Jesus, a mensagem dessa noite, ó Deus, tudo que for apresentado aqui, Senhor Jesus, que tenha a tua aprovação, Senhor, porque nós vamos fazer, ó Deus, da melhor maneira possível, Senhor Jesus. Te peço, ó Deus, que o Senhor tome nas tuas mãos o teu servo e vai trazer a palavra nessa noite, ó Deus, para que ele fale, ó Deus, segundo o Espírito Santo, Senhor Jesus, para que a igreja, ó Deus, seja edificada, Senhor Jesus, e nós possamos sair aqui nessa noite, ó Deus, entendendo que o Senhor falou à tua igreja. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, nós oramos em teu nome. Amém. Muito bem, deixa eu voltar aqui. Nós vamos cantar o hino 101 do Cantor Cristão. Enquanto nós estivermos cantando este hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas poderão estar consagrando neste momento, tá? Hino 101, cantaremos de pé, tá bom? Os irmãos ficarem de pé. Oremos, irmãos, agradecendo pelos dízimos e ofertas. É um hino não muito conhecido da gente, né? E exige bastante que a gente use o fôlego, use, né? Então, depois eu posso ensinar na igreja. Oremos. Pai, queremos te agradecer
pela bênção do dia que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos juntos aqui na Tua casa. Te louvamos pelos hinos cantados, ó Deus. Nos ensine sempre a conhecer a Tua palavra cantada, ó Deus. Nos abençoe como igreja, ó Deus, que canta louvores ao Teu nome. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas que foram levantados nesta hora. Ora-se em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Quero convidar um jovem para vir me ajudar a descer o púlpito aqui. Nós vamos começar uma apresentação. Pode, pastor. Vamos embora. Os dois jovens. 10 anos de diferença. Né? As crianças vão entrar por aí, não pode não? Hã? As crianças vão entrar por aí. Não. Não? Irmão, fica fazendo, eu falo, irmão. Isso aí foi pegadinha da irmã. Querendo saber o que vai acontecer, né? Muito bem, irmãos. Nós vamos começar a nossa participação da questão da ressurreição do Senhor. Queria convidar você a prestar atenção em tudo que vai acontecer agora, tá bom? Nós vamos ter um poema de Mirtes Matias. Era eu, é isso? Era eu. Era para ser eu, né? Que fazes aí, Jesus? Nesta cruz, com essa coroa de espinho a te ferir a fronte e o sangue a misturar-se com o suor? Que fazes aí, Jesus? Neste lugar que é meu, o teu lugar é no céu, recebendo adoração. Que fazes aí, Jesus? Na solidão, apenas 2 ladrões por companhia. Este lugar é meu, Jesus, porque fui eu que não atendi as ordens do Pai. Fui eu, Jesus, que enganei o meu irmão, que desprezei os caídos à beira do caminho. Fui eu, Jesus, que te deixei sozinho na hora do julgamento. Cruzei os braços e encobri as mãos. Fui eu, Jesus, que enganei, que tratei com indiferença e não soube perdoar. Eu sou agora, porque aí é o meu lugar. Fui eu, Jesus, que invejei, que desejei o que não me pertencia, que levei o teu nome à zombaria, seduzida por promessas ou por medo de ameaças. Entendes agora, Jesus? Porque aí é o meu lugar. Tu nunca falhaste, Jesus. E este lugar é dos que erraram. Este lugar é meu, Jesus. O Senhor é santo. O Senhor é digno. O Senhor é poderoso. O Senhor é bom. Desce daí, Jesus, para a glória tua e para a minha salvação. Troca essa cruz horrível que aceitaste pelo trono que eu te ofereço agora, o meu coração. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém? Amém. Glória a Deus. Chama meu ajudante. Cadê meu ajudante? Pedro. Cadê o Pedro? Está ajudando lá, então vem outro. Abner. Cola ali. Nós vamos fechar as cortinas e aí você vai saber o que vai acontecer.
Vamos cantar 2 canções. Convidar você a compartilhar junto com essas crianças seu louvor e adoração a Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador.
adorar na presença dele, porque ele ressuscitou e está vivo. Pode cantar junto, viu, igreja? Tá alegre, e elas vão fazer os gestos aqui. 1, 2, 3 e... E a tia vai continuar ensinando lá elas, e nós vamos ficar aqui em cima louvando e ouvindo a palavra de Deus, amém? Pai maravilhoso, Deus bendito, te agradecemos, ó Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, pela salvação, pela ressurreição do teu Filho, porque ela é a certeza que nós um dia estaremos com o Senhor, ó Pai. Abençoa as crianças, ó Pai, as professoras, que continuem, Senhor Deus, crescendo para a honra e para a glória do teu nome. Abençoe o culto que elas vão continuar tendo lá embaixo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem descer, crianças. Nós vamos continuar aqui adorando enquanto elas descem. Vamos estar louvando com a canção Pai Nosso, irmãos. Queria convidar você a continuar de pé, nosso último cântico desta noite. Que nós aprendemos muitas coisas com Jesus, irmão. E uma dessas foi chamar Deus de Pai. Jesus estreitou um relacionamento que nós, ao correr da história, a gente nunca viu. Para os irmãos terem uma ideia, até hoje, em Israel, as pessoas não pronunciam o nome de Deus.
Os israelitas, que são israelitas, não pronunciam o nome de Deus. Então pensa no privilégio que Jesus mostrou, e nós hoje temos esse privilégio de chamar Deus de Pai. Você chama Deus de Pai, quando o povo, ainda que ele veio, não entendeu isso. Esse privilégio é para poucos que estão espalhados pelo mundo hoje. Você é um deles que chama Deus de Pai. Vou conversar com ele dessa forma. Pai nosso, nos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos a vontade seja Em todo lugar. na terra como Pai, ouve a oração, está neste lugar esta noite. Eu e você, a vontade, aonde acontece. Céu, Senhor. deixa o céu Você pedindo a vontade de Deus na sua vida. deixa o céu Endireita o meu caminho, Senhor. deixa o céu Me dá a visão do teu reino, Senhor. deixa o céu eu sempre deixa o céu deixa o céu Nas nossas vidas, ó Pai.
Os menininhos vão pegar aqui, viu? Graça e paz, meus irmãos. Muito bom tudo isso, né? A gente gosta dessas apresentações, que não tem como a gente não lembrar de quando a gente era pequeno e fazia também na igreja, né? Então, se era quando eu era pequeno, já faz um tempinho, né? Que a gente participava de tudo isso na vida da igreja. Coisa muito boa que a igreja investe nesse trabalho com as crianças. Então isso é muito bom, né? Foi muito lindo tudo que a gente viu aqui. Nós ainda teremos um tempinho para falarmos da reflexão e depois encerraremos, viu, Genivaldo, com ressuscitou com as crianças novamente, tá bom? Já avisei, até pedi para eles não trocarem as roupas, eu não sei se vão conseguir ficar com aquela roupa até o final, se não der, tudo bem. Então nós queremos conversar com os irmãos nesses dias de Páscoa, de paixão, Semana da Paixão, de muitas atividades, muita gente viajando, né? A gente pôde perceber, nem tanto aqui, né? Mas muitas igrejas, viagens, aí algumas tiveram que deixar para outro dia a cantada, porque o pessoal preferiu viajar, né? Então hoje está mais ou menos assim. Então os pastores não tem nem como lutar contra isso, então eles tem acontecido isso. Mas os que ficaram aproveitaram esses dias tão bons, né, de sossego e de descanso, né? Obrigado, minha irmã Ivani. Quem ficou aproveitou esses dias de descanso. Ainda tem mais um dia, né? Amanhã, que a gente não precisa se preocupar em acordar cedo para ir para o trabalho. Então a gente acorda a hora que dá e quando acorda dorme de novo, não é assim? Então quem não vai trabalhar amanhã vai fazer tudo isso de novo. Vai acordar, depois vai olhar no relógio 7 horas, eu vou levantar 10. Então é assim que vai funcionar. E aproveite, viu, irmãos, que eu não sei quando será o outro feriado prolongado. Quero andar com os irmãos em Lucas 22, a partir do 39, de Cristo à cruz, a morte e a ressurreição. Hoje é comemorada a ressurreição nas igrejas, né? Muitas igrejas tiveram culto às 6 da manhã, lá na nossa foi às 7 da manhã, então cada um escolheu o seu horário, né? Mas muitas fizeram o culto da ressurreição às 6 da manhã, com frio ou sem frio, muitas igrejas fizeram. Então os irmãos podem deixar suas Bíblias abertas em Lucas 22, a partir do 39, e eu vou ler até o 44, diz assim, 22, 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesses minutinhos de reflexão na sua palavra. Então a gente começa pelo Getsemane, depois nós vamos para a cruz e depois nós vamos para o túmulo vazio. Então no Getsemane ele tem a marca da dor e da antecipação da cruz. Então, irmã Quitéria, vai ser quase uma recitação da pregação, tá? Queremos começar então essa história já no Getsemane. Os irmãos sabem toda a história de Jesus, dos 3 anos de ministério dele. Então a gente não precisa voltar
3 anos. A gente vai ficar só com os últimos dias da história de Jesus. O Getsemane no Monte das Oliveiras significa prensa do óleo. E para Jesus era lugar de oração. Então se significava o Getsemane, prensa do óleo, onde se espremia as frutas para tirar dali o óleo. Para Jesus era local de oração. Mas a gente pode também, meus irmãos, fazer um paralelo, que em alguns momentos de oração nossa é como se a gente estivesse na prensa do óleo, né? Alguns momentos de oração nossos é como se a gente estivesse no Getsemane, de tão difícil que é aquele momento pelo qual nós estamos passando. Tal é a dificuldade daquele instante na nossa vida, que estar no momento de oração é como estar sendo prensado, como é prensada a azeitona para se tirar o óleo, dada a dificuldade pela qual a gente pode estar passando. Como de costume, Jesus se dirige para esse lugar e os seus discípulos o seguiram. Lá estavam sempre os discípulos com ele. O verso 39, eles o acompanharam Jesus, porque não podiam deixar Jesus sem a presença deles. Jesus se sentia confortável com a presença dos discípulos. Então Jesus ficava muito confortável com a presença dos discípulos, portanto, os discípulos não deixavam Jesus. Onde Jesus estava, ali eles estavam também. O jardim nos lembra flores e bom perfume. Já falei para os irmãos que em casa tem, no nosso quintal tem algumas plantações de flores. Então tem época que dá muitas rosas. Eu tenho umas fotos de rosas grandes assim, né, desse tamanho, lindas. Então o jardim nos lembra isso, nos lembra o bom perfume. E o azeite tem perfume delicioso. Não sei quantos irmãos gostam de abrir o frasco e cheirar o azeite, de tão gostoso que ele é. E às vezes quem gosta de azeite vai lá no mercado e fica olhando as várias marcas. Eu sei que não é para comprar mais barata não, mas é para a gente admirar, né, a beleza que tem o azeite. Então o azeite também tem o seu perfume peculiar, tem o seu gosto. Quantas vezes eu vou almoçar, pego um pão, faço fatias, pego um pires, boto o azeite e vou comendo, e comendo o pão junto com o almoço, melando ali no azeite. Tal é o sabor que ele tem. E sem falar que ele é também medicinal. Ele faz bem para a gente. Pena que está caro, né, irmãos? Senão a gente ia aproveitar do azeite. O jardim de Jesus nos lembra a dor, agonia e tristeza. Se o Pai quisesse, o pouparia daquele cálice. Jesus estava pronto para a hora do cálice de sofrimento. E ali no jardim, prensa do óleo, Jesus entende que a vontade do Pai nele se cumpriria. Não estou dizendo aqui que Jesus já não entendera antes, mas ali naquele instante, Jesus entende que a vontade do Pai seria cumprida nele. Naquela hora em que sofria Jesus, naquela hora em que sofria o nosso Mestre, os discípulos não puderam velar com um amigo que se afastara para orar, porque nos ensina a Bíblia que ele se afastou um tiro de pedra. E aqui eu vou dar uma dica de um tiro de pedra, como é que é? Depende da força do camarada. Por exemplo, se eu pegar uma pedra aqui e lançar, como eu sou fraquinho, a pedra pode ir só, vou exagerar, 50 metros. Mas suponhamos que o Luan pegue essa pedra, que é mais fortinho que eu, e jogar essa pedra. Ela pode atingir 70 metros. Então Jesus se afastou, o equivalente a um tiro de pedra, para entrar em oração. Mas Jesus diz para os seus discípulos, lá no verso 40, orai
para que não entreis em tentação. O momento era de profunda tristeza. O mestre já havia preparado os seus corações para a despedida. Jesus já havia falado com os discípulos da sua partida. Se a gente voltar lá em João 14, Jesus já começa a explicar para eles que partiria, a ponto de dizer assim: não se turbe os vossos corações. Então Jesus já estava preparando os discípulos para esse momento tão difícil, mas tão especial na vida da humanidade, e também especial e diferente na vida de Jesus. A falta de oração e a tristeza podem nos tornar vulneráveis à tentação. É preciso levantar-se, espantar o sono e orar. E os discípulos não puderam, não conseguiram, meus irmãos, eles não conseguiram velar com Jesus tanto tempo. 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. Talvez Jesus pensando assim: quero ver como meus discípulos estão agora, só na oração. Eu quero ver o poder descendo sobre os meus discípulos. Aí quando Jesus chega, meus irmãos, verso 45 diz que ele os achou dormindo. Eles estavam todos dormindo, enquanto Jesus estava ali em oração. Mas nos diz o texto que eles estavam dormindo, meus irmãos, por conta da tristeza que estava nos seus corações. Porque eles já sabiam que o mestre os deixaria. Quando a gente gosta de uma pessoa, né, meus irmãos? Quando a gente gosta de uma pessoa demais, e ela mora com a gente, ou é o nosso vizinho, ou é uma coisa desse tipo, quando ela avisa para a gente assim: puxa, eu vou mudar. Ou da igreja, né? Quando fala: irmãos, eu vou mudar, eu vou sair da igreja. A gente não fica triste assim? Bate aquela tristeza: puxa, a gente vai ficar sem meu irmão. A gente está tão acostumado a vir até a igreja e saber que aquele irmão está ali. E quando a gente trabalha muitos anos na empresa e é despedido ou aposenta, e a gente vai despedir dos amigos? E meus irmãos, como é triste, né? Para a gente que está aposentando é um misto de alegria com tristeza, porque não vai ver mais os colegas. Mas ali no verso 45, meus irmãos, diz que eles estavam dormindo por conta da tristeza que estava nos seus corações. Algo que é registrado também no verso 44, aqui, de Lucas, é que a oração de Jesus, meus irmãos, era de intensa agonia. A oração de Jesus era de intensa agonia emocional. A oração de Jesus, meus irmãos, mexia profundamente com os seus sentimentos. Angústia profunda se apoderou de Jesus. Lá no verso 44. Mas ao invés de ele parar porque estava angustiado, sabe o que ele fazia, meus irmãos? Ele orava ainda mais intensamente. Ele não pensou: já que está tão difícil orar, já que eu estou tão agoniado, já que eu estou tão angustiado, eu vou dar uma paradinha, vou me refrescar, vou tomar uma água. Não, ele orava mais intensamente. E mesmo sabendo do fim que se aproximava, Jesus não chamou os seus discípulos para pensarem em um plano B. Ele não chamou os seus discípulos para de repente conversarem e falar assim: vamos dar um jeito de não acontecer. Ele não fez isso. Nos ensina a palavra de Deus, meus irmãos, que ele foi até o fim. E lá no verso 42 ele diz assim: faça-se a tua vontade. Para quem que ele estava dizendo isso? Ele estava dizendo isso para o Pai.
Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Na poesia que a irmã Quitéria declamou, né, irmã Quitéria? De repente desce Jesus. Eu nunca tinha ouvido, tá, irmã Quitéria? Mas conheço Vinícius Matias, né? Desce, desce, desce. Ele não desceu, né? E jamais desceria, porque precisava cumprir um plano, ao qual ele diz assim: contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. O evangelista Marcos registra ainda as seguintes palavras no capítulo 14, verso 41, quando de repente Jesus diz para os seus discípulos: basta, vamos sair daqui, acabou o tempo da oração, agora é o tempo da ação, basta, vamos embora. Diz assim o verso 41 de Marcos 14: basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E nos diz o verso 3, aqui, meus irmãos, do verso 3, se você voltar no capítulo 21, vamos ver aqui, 22, verso 3 diz: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Portanto, Judas foi fazer um acerto, Judas foi se vender às pessoas de mais importância para que Jesus fosse vendido. E ali em Marcos 14, 41 é dito: basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. E aí o verso 47, falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. E jamais a gente vai pensar que um beijo, né, vai ser um beijo de traição. Muitas vezes a gente chega num lugar e é recebido com beijos, não é, meus irmãos? 2, acho que em São Paulo são 2, né? Então a gente é recebido com 2 beijos. E quando a gente vai despedir, a gente também dá 2 beijos. E naquele instante, meus irmãos, se aproxima Judas, que vinha à frente deles, aproximando-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? É interessante que eles não conseguiram orar com Jesus, mas eles conseguiriam de alguma forma defender a Jesus. Pelo menos eles achavam, né, irmãos, que conseguiriam defender a Jesus. Eles dizem: Senhor, feriremos a espada. E o verso 50, bem conhecido dos irmãos, diz que um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Agora nós vamos para a cruz, a realidade da própria cruz. A cruz na vida de Jesus, que se tornaria a realidade da morte, introduziu-se através do pedido dos seus compatriotas. Em Lucas 23 e 21, nós podemos observar que a cruz alcançou Jesus por causa do pedido dos seus compatriotas. Está escrito assim, lá no verso 21. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Meus irmãos, os inimigos de Jesus eram aqueles, podem ter certeza, que acompanharam Jesus de longe, aqueles que foram alimentados por Jesus, que comiam com Jesus, e eles começam a dizer: crucifica-o, crucifica-o. Quando todos chegaram ao Calvário, Jesus e os discípulos puderam perceber que as coisas estavam chegando ao seu final, porque lá no verso 33 vai ser dito, meus irmãos, que ali o crucificaram, ali crucificaram Jesus. No Calvário, a cruz deixou de ser um risco iminente, uma possibilidade.
Quando todos chegaram ao Calvário, puderam perceber que não era um sonho, que não era uma imaginação do Getsemane, que não tinha sido um pesadelo deles enquanto estavam dormindo, enquanto aguardavam Jesus. Ali diante da cruz, eles puderam perceber que era realidade. De fato, o nosso Salvador estava sendo crucificado. E lá no verso 33, ainda diz assim: ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, ali na cruz, pregado: eu não sei o que a gente queria, viu, irmão, se fosse a gente crucificado. Viu, Genivaldo? Eu não sei o que a gente queria, né, se tivesse poder para mandar fogo. Eu não sei o que você faria se você tivesse o poder que tinha Jesus. O que Jesus fez durante o seu ministério? Acalmou a tempestade. O que Jesus fez durante o seu ministério? Multiplicou pães e peixes. O que fez Jesus durante o seu ministério? Ressuscitou pessoas. E a lista é grande dos milagres de Jesus. Certamente, meus irmãos, ali naquela cruz, Jesus poderia mandar descer fogo do céu e acabar com todos. Ele mesmo poderia sair da cruz como alguém sugeriu a ele. Mas, meus irmãos, ali naquela cruz ele ficou. E no verso 34 vai dizer o seguinte para nós. 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor, porque eles estão anestesiados. Perdoa porque eles não entenderam ainda. Perdoa porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Perdoa porque eles não conhecem o teu propósito, podemos até dizer assim, teologicamente, né, pastor Ailton? Perdoa porque eles não conhecem o teu propósito. Essa foi a fala de Jesus. Então, eles repartiram as vestes dele e lançavam sortes sobre as vestes de Jesus. Além da dor dos escravos, Jesus teve que suportar o escarnecimento ou escárnio dos soldados. Jesus teve que sofrer o vinagre. E Jesus teve que sofrer também um outro crucificado que ficava ali diante dele, dizendo coisas que não deveria dizer. Olha o verso 35. O povo estava ali, a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. 36. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E olha que ele poderia fazer isso, né, irmãos? Concorda com isso que ele podia? Sim? Sim, né? Ele poderia fazer isso, salvar-se a si mesmo. Mas ele foi até o fim, porque ele queria salvar a mim e a você. Se ele não fosse até o fim, nós não seríamos salvos. Razão pela qual ele não abandonou a cruz. E ao sofrimento dos cravos em suas mãos, somou-se o grito de Jesus lá em Mateus 27, 46. Não vou abrir lá, mas já foi lido, né? O grito de Jesus foi assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. E a respeito do grito de Jesus, temos uma nota, meus irmãos, que diz assim: Jesus sentiu profundamente o abandono por parte do Pai, resultante da ira de Deus sendo derramada sobre ele como substituto dos pecadores. A ira de Deus desceu sobre Jesus por causa dos nossos pecados.
a ponto de Jesus gritar: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E meus irmãos, seja o que Jesus sentiu em sua alma quando se dirige ao Pai, ou que o Pai sentiu ao vê-lo crucificado, o certo é que na sua morte temos de volta a nossa vida. A grande verdade, meus irmãos, é que com a morte de Jesus nós temos o retorno à nossa vida. Porque se vocês voltarem lá no Éden, foi dito o seguinte: não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E o que o casal fez? Quem lembra? Foi lá e comeu. Então, meus irmãos, com a morte de Jesus, nós tivemos, ou temos o privilégio, você que está aqui hoje, com a morte de Jesus, por mais que a gente assista os filmes de hoje, né? Antigamente a gente assistia, né, os filmes, nem sei se passa mais, que a gente nem liga mais televisão. Passava, né, a Paixão de Cristo, acho que algum canal deve ter passado hoje. Então, meus irmãos, aquele sofrimento de Jesus, a morte dele, foi para que eu e você vivêssemos. Para que eu e você tivéssemos novidade de vida. Então você que está aqui hoje, pode até refletir sobre isso. Talvez você nunca tenha pensado. Não sei se você faz parte da igreja já de Cristo, a igreja militante, essa igreja que nós estamos vendo aqui. Talvez você ainda não tenha pensado sobre isso, que essa morte de Jesus foi o motivo para que eu voltasse a ter vida, e segundo a própria palavra diz, vida com abundância. O próprio Jesus disse que Ele dá vida e dá vida com abundância. Não é uma vidinha qualquer, é uma vida linda, bela, frutífera, vida com abundância. E no último, né, que é o túmulo vazio, que é o propósito cumprido. Então a história de Jesus, da sua paixão, ela vai terminar com a sua ressurreição. A ressurreição é o tempo da alegria, né? É interessante que no dia da ressurreição é o dia, o Genivaldo falou que a Páscoa foi na sexta, né? É porque a gente chama de semana de Páscoa, né? Então hoje é domingo de Páscoa. Então no domingo de Páscoa é o dia do chocolate, não é? É o dia do chocolate. Mas cacau, dizem que o cacau está tão caro que quando botava 40% de cacau no chocolate, agora é 30% só. E bota gordura e açúcar. Então hoje é o dia do chocolate, o dia que as vovós entregam para os seus netinhos ovos de chocolate. Menos Sueli, né, que não faz isso. A gente não, irmãos, a gente nunca fez isso. Verdade, pode acreditar. Não é que a gente é contra, não. Porque a gente não criou os filhos assim e eles não criam os filhos assim. Sabe o que eu fazia sempre, irmãos, desde que elas nasceram? Que entenderam e começaram a gostar de chocolate? Eu ia lá no mercado e comprava. Antigamente tinha uma barra de 2 quilos. Lembram disso? Ali, 2 quilos? Aí depois desceu para 1 quilo, né? Eu comprava aquela de 2 quilos, meus irmãos faziam um monte de pedacinho com a faca, uma peixeira, e deixava lá, né, Celina? Até recentemente ela chegava em casa: pai, você comprou esse ano? Irmãos, está tão caro que eu parei de comprar, né? Mas a Páscoa, meus irmãos, não é só a lembrança do chocolate, que está caro, né? Você vai comprar lá na Americanas, eu passei lá para comprar um negocinho para a Sueli lá e vi uma bonequinha que eu fui comprar para a netinha e vi lá R$10 o chocolate, não sei se era garoto, era lacta, e comprei. Irmãos, não tem mais nada que presta lá dentro, viu? Antigamente a gente comprava, era uma beleza, barrinhas, né? Hoje nada presta. Então não é só isso não. E também a semana da paixão,
o domingo de Páscoa não é só o dia de comermos aquele bacalhau que está perdendo seu sal há dias, né? Eu sei que alguns comeram na sexta-feira, mas alguns possivelmente hoje. Não é só o dia, viu, Marilce, de comer aquele bacalhau caprichado. Não, é muito mais que isso. O domingo de Páscoa representa, meus irmãos, um túmulo vazio. Vou repetir. O domingo de Páscoa representa um túmulo vazio. Um túmulo vazio que foi encontrado pelas mulheres que se apressaram. E foi a notícia de que nem a cruz e nem a morte puderam deter o propósito de Deus. As mulheres estiveram lá, logo cedo. Olha o 24, capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Então, meus irmãos, a grande notícia do domingo de Páscoa é um túmulo vazio. A grande notícia de um domingo de Páscoa não é um convite para comer bacalhau em casa. A grande notícia do domingo de Páscoa não é um convite para receber uma cesta cheia de chocolates. A grande notícia do domingo de Páscoa é o ressurgir de Jesus do túmulo, que traz para nós a alegria também da nossa ressurreição. Então a ressurreição, o túmulo vazio, tem como finalidade, meus irmãos, cumprir o propósito de Deus. E as mulheres foram lá e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. E meus irmãos, que tristeza, acho que pairou no coração delas. Que surpresa! Aí talvez alguém fale, pastor, foi uma surpresa agradável. Não para elas naquele momento, não. Para elas naquele instante foi uma surpresa de espanto. Elas não entenderam o que estava acontecendo ali. Aí o verso 4. Aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. 2 homens aparecem diante delas com vestes resplandecentes. E elas já estavam, meus irmãos, assim, em expectação, porque não acharam o corpo de Jesus. E de repente mais 2 homens diferentes com vestes resplandecentes. O verso 5 diz: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Glória a Deus. A grande pergunta, meus irmãos, daqueles 2 varões para aquelas mulheres que se adiantaram mais que os homens. Elas foram na frente porque elas prepararam as especiarias. Talvez os homens não tivessem o jeitão, né? Como é que prepara? A gente nem sabe mesmo, né, irmãos? A gente não aprende, não tem jeito. A gente não sabe nem fazer um chá. Não é verdade, irmãos? O único chá que eu sei fazer é o chamate, que só põe no o saquinho na água, deixa lá uns minutinhos e ele está pronto. É o único chá que eu sei fazer. Então, meus irmãos, olha só. Elas foram logo cedo porque queriam preparar o corpo de Jesus. Verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia. Meus irmãos, eu fico imaginando a alegria daquelas mulheres em receberem em primeira mão essa notícia. Às vezes a gente vai estar assistindo um jornal, né? E o jornal fala assim, em primeira mão. Né? Qualquer dessas redes aí, em primeira mão. Aí você põe no outro canal,
em primeira mão, aí você põe no outro, em primeira mão, tudo em primeira mão, mas aqui foi de fato em primeira mão. Verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. E aí, meus irmãos, dá uma cobrança à memória daquelas mulheres. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Jesus disse para aquelas mulheres: pensem, retornem na memória. Ele disse que não estaria no túmulo. Ele está querendo dizer o seguinte: não era para vocês ficarem surpresas, os dois varões. É como se eles estivessem dizendo: não era para vocês ficarem surpresas. Ele já disse que isso ia acontecer. Ele já tinha dito que ressuscitaria no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E meus irmãos, de repente a gente dá um desconto para elas, né? Porque elas estavam tomadas de espanto, né? E talvez tomadas também por tristeza. Ele não está mais aqui, o túmulo está vazio. E como o túmulo não pôde reter Jesus, ele saiu dali, meus irmãos. E como o túmulo não pôde reter Jesus, ele saiu para cumprir o seu propósito. E andou com seus discípulos por alguns dias ainda, até retornar para estar nos céus com o Senhor. Eu gostaria que já chamasse o pessoal, tá? Podem vir. Então, meus irmãos, e voltando do túmulo, olha o verso 9, que lindo isso aí. Agora, como é que vocês imaginam as mulheres, meus irmãos, voltando para dar a notícia? Quem será que corria mais entre elas? Quem será que corria mais? Eu não sei. Mas, meus irmãos, o verso 9 diz: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Elas deram a notícia maravilhosa, meus irmãos, da ressurreição de Jesus. Não sei como foi a emoção dos discípulos. Eu sei que alguns ficaram incrédulos, né? Verso 10. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. E aí, meus irmãos, o verso 11 é de doer. Viu, Marta? O verso 11 é de doer. Porque o verso 11, meus irmãos, vai dizer o seguinte: tais palavras lhes pareciam como delírio. Na cabeça dos discípulos, elas estavam delirando. Eles também receberam a informação que ele ressuscitaria no terceiro dia. Eles também receberam essa informação. Mas para eles, meus irmãos, elas estavam delirando. Talvez, irmãos, alguns diriam assim: isso é coisa de mulheres, né, que gostam de imaginar. Talvez eles dizendo, né, que elas gostam, elas são mais românticas, né, e elas estão imaginando, elas estão delirando, meus irmãos. E o final do verso 11 é mais difícil ainda. O final do verso 11 diz assim: e não acreditaram nelas. Meus irmãos, e não acreditaram nelas. Elas disseram: ele ressuscitou. Indo para o final, verso 12: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então, meus irmãos, o dia da ressurreição de Jesus, domingo de Páscoa, é para nós voltarmos para casa maravilhados, porque Ele ressuscitou. Não é para voltarmos para casa tristes, sairmos daqui da igreja e voltarmos para casa tristes. Não, voltarmos para casa alegres, porque Ele ressuscitou. E é porque Ele ressuscitou que eu e você cantaremos com as crianças e com o grupo de louvor aquele hino:
ressuscitou. Já está aqui o Genivaldo, cadê? Ele não vem? É que a gente combina, irmãos, é tudo certinho. Quando fala já acontece, tudo combinadinho. Genivaldo, estou na sua espera, porque eu dei a deixa aqui, Genivaldo. A deixa era o seguinte: abaixando-se nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. E sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou. Vamos cantar? Crianças, Podem vir. Tirar a mesa. os amigos. Vamos lá. A igreja canta com a gente bem forte e eles fazem samba. Vai, Daniel. Quer não?
para eles não ouvirem. Quando eu botar 3, nós vamos gritar: ressuscitou Jesus. Tá bom? Vamos? 1, 2, 3. Amém. Pode ir lá que vocês ainda vão receber uma lembrancinha da tia Valéria. Hã? Tirar foto? Ah, ela quer tirar foto. Todo mundo fica aí para aparecer, hein? Os baixinhos na frente e os grandão no fundo. Não, os grandes. Vamos lá, só para tirar a foto. Ah, o Daniel chegou. Já sabe o que é foto, já. Desse tamanho já sabe o que é foto. Chamaram foto ali com a Sabe o que é assistir ele crescer? Cuidado com ele. Aí, vamos tirar a foto, vai. Vamos lá. Fica aí, abaixa as mãos para aparecer o rostinho. Vamos lá, Miguel, vem aqui, Miguel. Fica aqui pertinho aqui, para aparecer você. Não, sua mamãe não vai te ver de Jesus. É isso aí, tá vazio. Vem na frente, Miguel. Vamos lá, vai. Mamãe tirar, por favor. Vai. Fica aqui. Aí. Aí. Pronto. Pode descer. Deus abençoe. Nós estamos encerrando o nosso culto, né? Nós vamos. Eu vou pedir para o pastor ele encerrar com uma oração. O pastor Ailton vai encerrar com uma oração. E vocês vão embora levando uma lembrancinha, tá? A irmã Valéria ela preparou lá uma lembrancinha, tá? Vocês vão passando e vão pegando lá também. Vamos esperar ele sair ali, né? Fique de pé, tá bom? Alguém que deve ficar de pé, fique de pé. Tá bom? Nós vamos estar orando pela sua vida, já oramos pela sua vida no começo, e agora nós vamos orar pela semana que você vai ter. Esse tempo que você vai gastar daqui na sua casa, que você esteja seguro nas mãos de Deus, e que durante a noite você tenha uma noite na presença do Senhor, e que essa semana seja uma semana abençoada na sua vida. Pela palavra que nós ouvimos nessa noite, pelo servo que foi cheio do Espírito Santo e falou nessa noite, então eu quero dizer para você: viva na presença do Senhor, porque Ele vai te dar todo o conforto, segurança e sabedoria para viver na presença dEle, tá bom? Eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que foi feito aqui nessa noite, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pelas crianças, Senhor Jesus, que estavam aqui, Senhor. Ó Pai de amor, a Tua palavra diz, ó Deus, que dos pequeninos é o reino dos céus, Senhor Jesus. E nós, ó Pai, nos alegramos com eles aqui. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, pela vida do Teu servo, Senhor, que trouxe a palavra. Continue abençoando a sua vida, Senhor Jesus, da sua família, e que ele possa, Senhor Jesus, cada dia mais estar na Tua presença, Senhor. E agora, ó Deus, de forma especial, eu quero, ó Pai, colocar nas Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Pai de amor, a Tua igreja, Senhor Jesus, ela estará saindo, ó Deus, indo para casa, ó Deus. Ó Senhor, uma semana que nós ficaremos longe do outro, mas o Senhor estará perto, guardando, ó Deus, dando sabedoria, ó Pai de amor, para que a Tua igreja seja igreja lá fora também, Senhor. Guarde cada um, Senhor, que está aqui, Senhor. Leve cada um para casa em paz, dando segurança, ó Deus, e abençoando cada família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa semana, Deus abençoe a todos, irmãos.